Ele se foi. Precisamos sair agora. As palavras, sussurradas tão baixinho, mas com urgência desesperadora, cortaram o barulho do aeroporto internacional de Guarulhos como uma lâmina. Virei-me para olhar minha neta de 7 anos, Beatriz, cuja mãozinha pequena agarrou a minha com força surpreendente. "Do que você está falando, meu bem?" perguntei, observando o avião do meu filho Roberto taxiando para longe do portão de embarque. "Acabamos de nos despedir do seu pai. Ele volta de Londres em 1 semana." Mas os olhos da Beatriz não estavam no avião que partia. Estavam fixos em algo ou alguém atrás de nós, seu rostinho normalmente alegre subitamente pálido e sério. "Temos que ir, vó Helena. Agora." Sua voz tremeu ligeiramente, mas o aperto permaneceu firme enquanto me puxava em direção à saída. Aos 68 anos, desenvolvi o hábito de ouvir crianças quando falavam com tanta convicção. Algo no tom dela, um eco da determinação do pai, me fez olhar casualmente por cima do ombro, como se estivesse conferindo o painel de partidas. 2 homens de ternos escuros estavam parados perto do controle de segurança da Polícia Federal. Sua atenção estava inequivocamente fixada em nós. Nada em sua aparência era abertamente ameaçador. Ainda assim, algo sobre sua postura, a maneira deliberada como inspecionavam o terminal, mantendo consciência de nossa posição, ativou um alarme há muito adormecido em minha mente. "Tudo bem, vamos para o carro", concordei, ajustando minha bolsa no ombro e guiando Beatriz em direção à saída com casualidade forçada. Está ficando tarde mesmo. Atravessamos o terminal lotado em ritmo medido, não muito rápido para chamar atenção, mas com propósito claro. Beatriz permaneceu ao meu lado, seu coelho de pelúcia favorito, Senhor Cenoura, apertado contra o peito. "Eles estão nos seguindo, vó?" ela sussurrou, enquanto subíamos na escada rolante que levava ao estacionamento. Resisti ao impulso de olhar para trás. "Como você soube sobre aqueles homens, Beatriz?" "Papai disse que eles poderiam vir. Ele disse que se eu visse homens de ternos escuros nos observando depois que ele partisse, eu deveria te dizer que precisávamos sair imediatamente." Sua voz era quase inaudível sobre o ruído ambiente do aeroporto. Um calafrio passou por mim. Roberto, meu filho prático e racional, que trabalhava como diretor financeiro na Global Meridian Investimentos, nunca fora propenso a paranoia ou melodrama. Se ele havia alertado sua filha sobre possíveis observadores, devia ter motivos sérios. O estacionamento estava meio vazio. Nosso Corolla estava estacionado numa fileira de veículos no 3º andar. Enquanto nos aproximávamos, casualmente escaneei a área, avistando uma SUV escura com vidros fumê parada 2 fileiras adiante. O motorista parecia estar falando em um telefone ou rádio. "Beatriz", disse baixinho, "seu pai te disse mais alguma coisa? Algo que eu deveria saber?" Ela assentiu solenemente. "Ele disse que se os homens maus viessem, eu deveria te dar o Senhor Cenoura. Ele tem algo especial dentro." Hesitou. "E papai disse para não usarmos nossos celulares. Eles podem escutar." Destranquei o carro, ajudando Beatriz no banco traseiro e afivelando seu cinto antes de contornar para o lado do motorista. Pelo retrovisor, vi as portas do elevador se abrirem, revelando os 2 homens do terminal. Décadas ensinando história do ensino médio não me haviam preparado para este momento, mas os anos que passei como mãe solteira após a morte precoce do meu marido me ensinaram uma lição crucial. Quando se trata de proteger a família, hesitação é seu pior inimigo. Liguei o motor e saí da vaga, dirigindo normalmente em direção à saída. A SUV que havia notado também começou a se mover, posicionando-se várias casas atrás de nós. No pedágio, entreguei dinheiro em vez de usar o cartão de crédito que normalmente usaria, uma decisão motivada pelo aviso de Beatriz sobre telefones. Se eles podiam escutar ligações, pagamentos eletrônicos deixariam um rastro igualmente claro. Ao entrarmos na rodovia Presidente Dutra, tomei uma decisão de última hora de evitar nossa rota habitual para casa nos subúrbios de São Paulo. Em vez disso, peguei a saída para o centro, entrando no labirinto da cidade onde poderíamos perder nossos perseguidores no trânsito da noite. "Beatriz", disse, mantendo minha voz calma enquanto checava os espelhos constantemente, "preciso que você me dê o Senhor Cenoura agora." Ela passou o coelho de pelúcia gasto para frente,
Sua pele outrora branca agora acinzentada pelos anos de carinho. Papai disse que você precisaria procurar dentro do bolso especial, ela explicou. Devolvi o coelho. Segure-o por enquanto. Quando chegarmos em algum lugar seguro, eu vou olhar. Estamos em perigo, vó? Ela perguntou, sua voz pequena mas firme. Encontrei seus olhos no retrovisor, impressionada com o quanto ela se parecia com Roberto naquela idade. A mesma expressão séria ao confrontar verdades difíceis. Não tenho certeza ainda, querida, mas seu pai claramente queria que fôssemos cuidadosas. Então é isso que vamos fazer. A SUV permaneceu alguns carros atrás de nós, muito consistente para ser coincidência. Fiz uma série de curvas aleatórias pelas ruas da cidade, confirmando minha suspeita quando ela ajustou o curso para seguir nosso caminho aparentemente errático. Minha mente disparou com perguntas. Em que Roberto havia se envolvido? Por que não me havia alertado diretamente? Que informação poderia ser tão perigosa que faria meu filho contador transformar sua filha numa mensageira secreta? Entrei no estacionamento subterrâneo de um grande hotel no centro, o Renaissance, dirigindo até o nível mais baixo antes de encontrar uma vaga parcialmente obscurecida por uma pilastra de concreto. Depois de desligar o motor, fiquei parada por um momento, organizando meus pensamentos. Deixe-me ver o Sr. Cenoura agora, Beatriz. Ela me entregou o coelho de pelúcia, observando atentamente enquanto eu o examinava. Uma pequena costura, quase invisível, corria ao longo de suas costas, diferente da costura de fábrica. Cuidadosamente a abri, revelando um bolso escondido. Dentro havia um pequeno pendrive e um bilhete manuscrito na letra precisa de Roberto. Mãe, se você está lendo isto, significa que todos nós estamos em perigo. Não podia te contar diretamente. Eles estão me observando muito de perto. Descobri evidências financeiras de corrupção massiva e negócios ilegais de armas na Global Meridian. O pendrive contém as provas, mas está criptografado. Você vai precisar da senha. Não vá para casa. Não use cartões de crédito ou telefones. Eles têm recursos em todos os lugares. Vá para a Biblioteca Mário de Andrade no centro. Na seção de História, procure Século Americano por Evans, o livro favorito do papai. A página 187 tem as próximas instruções. Confie apenas em Tomás Silva, do estado de São Paulo. Ele está esperando as evidências. Me desculpa por colocar você e a Beatriz nessa situação. Mantenha-a segura. Vou entrar em contato quando puder. Com amor, Roberto. Dobrei o bilhete e o coloquei no bolso junto com o pendrive, minhas mãos tremendo ligeiramente enquanto a realidade de nossa situação começava a se solidificar. Meu filho, sempre a pessoa mais cautelosa e ética que conhecia, havia aparentemente tropeçado em algo perigoso o suficiente para mandá-lo fugir do país e transformar sua mãe e filha em fugitivas. O que papai disse? Beatriz perguntou, seu jovem rosto mostrando uma maturidade além de seus anos. Que precisamos ser muito corajosas, respondi, ligando o carro novamente, e que temos uma missão muito importante. Enquanto saímos do estacionamento por uma rampa diferente, avistei a SUV preta circulando à entrada do hotel, procurando por nós. Havíamos ganhado uma vantagem temporária, mas eu sabia que não duraria muito. Por 40 anos, eu fui Helena Santos, viúva, professora de história, avó. Uma mulher cujas maiores aventuras haviam sido vividas vicariamente através de livros. Agora, no espaço de 30 minutos, havia me tornado algo completamente diferente. Uma guardiã de segredos perigosos, uma fugitiva de ameaças sem nome, protetora tanto da minha neta quanto de qualquer verdade explosiva que meu filho havia arriscado tudo para expor. O final da tarde paulistana se estendia diante de nós, seu horizonte familiar subitamente parecendo alienígena e cheio de ameaças potenciais. Chequei os espelhos mais uma vez e segui em direção à Biblioteca Mário de Andrade, me perguntando quantas outras vidas comuns haviam sido viradas de cabeça para baixo por um único aviso sussurrado. Ele se foi. Precisamos sair agora. 6 palavras simples que mudaram tudo. A Biblioteca Mário de Andrade erguia-se como uma fortaleza de conhecimento contra o céu escurecendo, sua fachada modernista imponente iluminada por luzes estrategicamente posicionadas. Em circunstâncias diferentes, eu teria apreciado sua grandiosidade.
Esta noite representava apenas um refúgio temporário, um lugar para encontrar a próxima migalha em qualquer trilha que Roberto havia deixado para nós. Estacionei 2 quadras de distância num estacionamento público, pagando em dinheiro novamente. Antes de sair do carro, remexi na sacola de emergência que mantinha no porta-malas, um hábito formado durante os invernos rigorosos paulistanos, encontrando um boné de beisebol e jaqueta leve para mim e um moletom com capuz para Beatriz. "Vamos brincar de um jogo", disse a ela enquanto caminhávamos em direção à biblioteca, meus olhos constantemente escaneando nosso entorno. "Vamos fingir ser pessoas diferentes por um tempinho, como atores numa peça." Beatriz assentiu solenemente. "Por causa dos homens maus?" "Sim, querida. Só para ficarmos seguras. Posso ser a Elsa", ela declarou, referindo-se à sua personagem favorita dos filmes que assistia incessantemente. "E eu posso ser a Ana", completei, grata por sua habilidade de enquadrar nossa situação como uma aventura em vez de um pesadelo. "Irmãs ficam juntas, né?" Sua mãozinha apertou a minha em concordância, enquanto subíamos os degraus da biblioteca. Dentro, o saguão cavernoso fervilhava com a energia silenciosa dos frequentadores noturnos. Estudantes curvados sobre laptops, homens idosos lendo jornais, jovens profissionais navegando por novos lançamentos. Nós nos misturamos a este tablô de normalidade. Apenas uma avó e neta, visitando a biblioteca numa noite de semana. A seção de história ocupava a maior parte do 3º andar. Fileiras de estantes criando um labirinto de conhecimento abrangendo séculos e continentes. Movi-me com propósito, anos ensinando história me dando um senso intuitivo de onde procurar. História americana, século XX. Lá estaria. Século americano por Evans. Murmurei, passando os dedos ao longo das lombadas até encontrá-lo. Um volume grosso com sobrecapa desbotada mostrando a icônica imagem da Times Square no dia da vitória. Meu falecido marido Jaime havia realmente amado este livro, mantendo uma cópia em seu escritório durante todo o nosso casamento. A referência de Roberto não era aleatória. Ele estava usando conhecimento familiar como segurança, informação que não apareceria em qualquer mineração de banco de dados de nossos detalhes pessoais. Tirei o volume da prateleira e virei para a página 187, meu coração acelerado. Ali, enfiado entre páginas detalhando o Plano Marshall, estava um pequeno envelope. Coloquei-o no bolso sem examinar seu conteúdo, devolvi o livro ao seu lugar e guiei Beatriz em direção à seção infantil. "Podemos pegar alguns livros, vó?" ela perguntou enquanto passávamos por displays coloridos. "Hoje não, querida. Precisamos continuar nos movendo." Suavizei a negativa com um aperto gentil em seu ombro. "Mas talvez você possa escolher um para eu te contar de memória mais tarde." Enquanto Beatriz deliberava entre livros ilustrados exibidos num expositor giratório, encontrei um canto silencioso e rapidamente examinei o conteúdo do envelope. Dentro havia uma pequena chave, antiga, possivelmente de um cofre bancário, e outro bilhete na letra de Roberto. Banco do Brasil, Agência Centro, cofre 1547. Código de acesso é o aniversário do papai, mais o da Beatriz. Vá amanhã de manhã, quando abrir. Dentro está tudo o que o Silva precisa. Fique em algum lugar inesperado esta noite. Eles vão verificar hotéis no seu nome e cartões de crédito. A senha do pendrive. Cenouras e couves 2016. Cuidado, mãe. Essas pessoas têm recursos e conexões em todo lugar. Confie nos seus instintos. Memorizei o conteúdo antes de rasgar o bilhete em pedacinhos pequenos e descartá-los em lixeiras separadas por toda a biblioteca. A chave foi para o pequeno bolso com zíper dentro de minha bolsa ao lado do pendrive. Quando voltei à sessão infantil, um movimento perto do elevador chamou minha atenção. Um homem de terno escuro, falando baixinho no pulso, seus olhos escaneando o andar com precisão metódica. Meu pulso se acelerou. Eles haviam nos encontrado mais rapidamente do que eu havia antecipado. Beatriz ainda estava absorta nos livros ilustrados, inconsciente do perigo. Aproximei-me dela casualmente, inclinando-me como se estivesse vendo sua seleção. "Precisamos sair agora pela escada dos fundos", sussurrei, gesticulando em direção à saída de emergência no final distante do andar. "Lembra, ainda estamos brincando do nosso jogo. Ande normalmente mais rápido."
Seus olhos se alargaram ligeiramente, mas ela assentiu, apertando o Sr. Cenoura mais forte enquanto nos movíamos entre as estantes, usando o layout da biblioteca para obscurecer nosso caminho do homem perto do elevador. A saída de emergência abria para uma escadaria que descia até o nível do subsolo. Descemos apressadamente, o som de nossos passos ecoando apesar de minhas tentativas de silêncio. Na parte inferior, um corredor de serviço levava a uma doca de carga, onde funcionários da biblioteca estavam descarregando caixas de um caminhão de entrega. Guiei Beatriz passando por eles com um aceno confiante, como se pertencêssemos, emergindo numa rua lateral, longe da entrada principal. A noite havia descido completamente agora, a cidade transformada numa paisagem de sombras e luz artificial. Para onde vamos, vó? Beatriz perguntou enquanto caminhávamos rapidamente para longe da biblioteca, suas perninhas trabalhando dobrado para acompanhar meu ritmo. Uma boa pergunta. Uma que eu ainda estava respondendo. Não podíamos ir para casa. Roberto havia sido claro sobre isso. Hotéis exigiam documentos e cartões de crédito. Amigos ou outros membros da família seriam lugares óbvios para essas pessoas com recursos procurarem. Então me lembrei de Maria Vasconcelos, uma ex-aluna que havia se tornado amiga ao longo dos anos. Ela gerenciava um pequeno prédio de apartamentos no bairro da Liberdade, atendendo a novos imigrantes e parentes visitantes que às vezes precisavam de acomodação sem papelada ou perguntas. Vamos visitar uma amiga, disse a Beatriz, sinalizando para um táxi na esquina. Alguém que pode nos ajudar. No táxi, dei ao motorista um endereço 3 quadras do prédio de Maria, relutante em deixar um rastro direto. Beatriz se encostou em mim, a fadiga finalmente a alcançando após o estresse e excitação de nossa fuga. Você está sendo tão corajosa, sussurrei, acariciando seu cabelo. Seu pai ficaria orgulhoso. O papai está com problemas? Ela perguntou, sua voz abafada contra meu lado. Ele está tentando consertar algo que está errado, respondi cuidadosamente. Às vezes fazer a coisa certa pode ser perigoso, mas ainda é importante fazê-lo. Ela assentiu como se isso fizesse perfeito sentido. Igual no Harry Potter, quando eles têm que lutar contra o Voldemort, mesmo sendo assustador. Exatamente como isso, concordei, maravilhada com como as crianças muitas vezes podiam destilar situações morais complexas à sua essência. O prédio de Maria era um sobrado modesto de 3 andares numa rua ladeada por estruturas similares, suas fachadas iluminadas por floreiras e toques culturais que transformavam a arquitetura institucional em lares. O bairro vibrava com vida noturna, famílias conversando nas escadas, música flutuando de janelas abertas, o aroma de várias culinárias se misturando no ar. Maria atendeu sua porta com surpresa, que rapidamente se transformou em preocupação ao avaliar nossa aparência e a urgência em meus olhos. Helena, o que te traz aqui tão tarde? E com a pequena também. Maria, preciso de um favor, disse baixinho. Precisamos de um lugar para ficar esta noite, em algum lugar onde ninguém pensaria em procurar por nós. E preciso pedir emprestado seu laptop se possível. Para seu crédito, Maria não fez perguntas além do necessário. Em 20 minutos, estávamos instaladas num pequeno mas limpo apartamento-estúdio no 3º andar, tipicamente usado para parentes visitantes. Ela trouxe um laptop, alguns produtos de higiene básicos e uma sacola de comida de sua própria cozinha. Seja qual for o problema em que você está, Helena, você sabe que pode confiar em mim, disse na porta. É melhor se você não souber os detalhes, respondi, tocada por sua ajuda sem hesitação. Mas obrigada, não ficaremos muito. Depois que ela partiu, preparei um jantar simples com a comida que havia providenciado, observando Beatriz comer com alívio. Crianças eram incrivelmente resilientes, mas ainda precisavam do básico: comida, descanso e uma sensação de segurança, por mais provisória. Uma vez que ela estava aninhada na cama, Senhor Cenoura apertado contra o peito, sentei na pequena mesa perto da janela e inseri o pendrive no laptop de Maria. Um único arquivo criptografado apareceu, pedindo uma senha. Digitei Cenouras e Couves 2016 e prendi a respiração. O arquivo abriu, revelando centenas de documentos, registros financeiros,
E-mails, transcrições de reuniões e fotografias. Eu não era especialista em finanças, mas mesmo aos meus olhos leigos, a evidência era condenatória. A Global Meridian Investimentos havia aparentemente estado facilitando lavagem de dinheiro para vários cartéis de drogas e organizações terroristas, disfarçando as transações como investimentos legítimos enquanto desviavam milhões em taxas. Pior, haviam estado financiando negócios de armas para zonas de conflito sob embargo, usando organizações de ajuda humanitária como fachada. Nomes de executivos de alto escalão apareciam por toda parte, incluindo vários que ocupavam posições em órgãos regulamentadores e agências governamentais. A corrupção não estava apenas dentro da empresa. Havia se metastizado nos próprios sistemas projetados para prevenir tais atividades. Não admira que Roberto tivesse fugido. Não admira que ele não pudesse arriscar comunicação direta. As pessoas implicadas nestes documentos tinham tudo a perder se esta informação se tornasse pública. Fechei os arquivos e removi o pendrive, minhas mãos tremendo ligeiramente. Amanhã precisaríamos acessar o cofre bancário e então encontrar este Tomás Silva do estado de São Paulo. Mas por esta noite, nosso único trabalho era descansar e permanecer escondidas. Da cama, a voz de Beatriz flutuou suavemente pela escuridão. Vó, vamos ficar bem? Movi-me para sentar ao lado dela, afastando o cabelo de sua testa. Sim, querida, vamos ficar bem. Seu pai confiou a nós algo muito importante e vamos ajudá-lo a fazer as coisas certas. Ela assentiu sonolentamente, já se deixando levar. Eu sabia que você saberia o que fazer. Papai disse que você era a pessoa mais corajosa que ele já conheceu. As palavras me pegaram de surpresa, um contraponto caloroso ao medo e incerteza que haviam dominado a noite. Nos olhos de Roberto, aparentemente, eu não era apenas uma professora de história aposentada que fazia biscoitos bons e lembrava de aniversários. Eu era alguém capaz de enfrentar perigo, de proteger o que importava quando tudo estava em jogo. Enquanto voltava para minha vigília perto da janela, observando a rua abaixo por qualquer sinal de atividade incomum, me perguntei se ele estava certo. Coragem nunca fora como eu me descreveria. Prática, talvez? Determinada, resiliente, mas corajosa? A noite se estendia diante de nós, cheia de incógnitas. Amanhã traria novos desafios, novos perigos. Mas esta noite, neste pequeno apartamento, longe de nossa confortável existência suburbana, fiz uma promessa silenciosa ao meu filho ausente e à criança adormecida que confiava em mim tão completamente. Eu me tornaria o que quer que esta situação exigisse: corajosa, astuta, engenhosa. As pessoas nos caçando poderiam ter recursos e conexões, mas eu tinha algo mais poderoso: uma vida inteira de subestimação como uma mulher idosa e o amor feroz e intransigente de uma avó protegendo sua família. Eles não me veriam chegando, e esse seria o erro deles. O amanhecer irrompeu sobre São Paulo, pintando o horizonte da cidade em tons de âmbar e ouro que beliam o perigo espreitando em suas ruas. Havia dormido agitadamente, despertando a cada sirene distante ou voz alterada da rua abaixo. Agora, observando Beatriz dormir pacificamente com o Sr. Cenoura, enfiado sob o queixo, permiti-me um momento de dúvida. Estava realmente equipada para isso? Aos 68 anos, minha expertise estava em explicar o Tratado de Versalhes para adolescentes inquietos, não em superar assassinos corporativos. Ainda assim, aqui estava eu, planejando nossa aproximação a um banco como se fosse uma operação militar, tudo baseado em instruções enigmáticas de meu filho, que agora estava no meio do Atlântico. Beatriz se mexeu, seus olhos se abrindo com aquela clareza peculiar que as crianças às vezes possuem ao acordar. Nenhuma transição gradual, apenas uma presença imediata. Vamos ver o papai hoje? Ela perguntou, sentando-se e esfregando o sono dos olhos. Hoje não, querida, respondi, ajudando-a a sair da cama. Hoje vamos seguir a próxima pista que seu pai deixou para nós, como uma caça ao tesouro. Ela se animou com esta interpretação. Com a chave que você achou no livro? Exatamente. Mas primeiro, café da manhã.
Maria havia deslizado uma sacola do lado de fora de nossa porta, contendo roupas frescas para nós duas, itens simples e práticos que nos ajudariam a nos misturar na multidão da cidade. Havia também um bilhete informando que havia ligado para um favor de seu primo que dirigia táxi. Ele nos levaria onde precisássemos ir, sem perguntas. Por volta das 8h30, estávamos no táxi do primo Ramon, dirigindo em direção ao distrito financeiro do centro. Havia explicado a Beatriz a importância de nosso jogo continuar. Usaríamos nomes diferentes, evitaríamos chamar atenção e, mais importante, ela nunca deveria mencionar seu pai ou por que estávamos realmente no banco. Se alguém perguntar, estamos apenas pegando algumas joias especiais da avó de dentro da caixa, disse a ela enquanto o táxi navegava no trânsito matinal. Você consegue lembrar disso? Ela assentiu solenemente. Sou boa em lembrar coisas. Papai diz que tenho memória de elefante. O Banco do Brasil ocupava um prédio de calcário que exalava estabilidade e tradição, atributos que uma vez pareceram reconfortantes, mas agora se sentiam como uma fachada ocultando verdades mais sombrias. Quantas outras transações dentro dessas paredes respeitáveis serviam a propósitos como aqueles documentados nos arquivos de Roberto? Ramon concordou em esperar por nós, encontrando um local perto de uma cafeteria do outro lado da rua. Peguei a mão de Beatriz enquanto subíamos os largos degraus de pedra, conscientemente ajustando minha postura para projetar confiança em vez da apreensão fervilhando dentro de mim. O saguão fervilhava com atividade matinal, caixas atendendo clientes cedo, pessoas de negócios fazendo depósitos, guardas de segurança casualmente examinando o espaço. Aproximei-me da mesa de informações onde uma jovem me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia. Como posso ajudá-la hoje? Preciso acessar meu cofre, por favor, disse, minha voz mais firme do que esperava. Número 1547. Claro. Posso ver sua identificação? Apresentei minha carteira de identidade, respirando um suspiro interno de alívio quando ela apenas olhou brevemente antes de digitar algo em seu computador. Se as pessoas nos perseguindo já haviam sinalizado minha identificação, saberíamos muito em breve. Obrigada, Sra. Santos. E vejo que este cofre tem um código de acesso registrado. Sim, confirmei, combinando as duas datas conforme Roberto havia instruído. 1506-1993. O aniversário do meu falecido marido, 15 de junho, seguido pelo de Beatriz, 19 de setembro de 1993. Outra peça de conhecimento familiar que não apareceria em qualquer banco de dados financeiro. A mulher assentiu e nos direcionou a uma área de espera, enquanto um funcionário do banco era chamado para nos escoltar ao cofre. Beatriz sentou quietamente ao meu lado, balançando as pernas e apertando o Sr. Cenoura, o retrato da inocência. Escaneei o saguão cuidadosamente, observando cada pessoa que entrava, alerta para ternos escuros ou olhares suspeitos. Um homem de meia idade em um terno cinza bem cortado se aproximou de nós após alguns minutos. Senhora Santos, sou o Sr. Daniels. Se quiserem me seguir, vou levá-las ao seu cofre. Seguimo-no através de uma porta segura e por um corredor até a área do cofre. A porta maciça de aço estava aberta durante o horário comercial, revelando fileiras de caixas metálicas embutidas nas paredes. Outro funcionário verificou minha identificação e código de acesso antes do Sr. Daniels usar sua chave junto com a minha para remover o cofre 1547. Podem usar esta sala privada, ele disse, colocando o longo recipiente metálico numa mesa num pequeno espaço adjacente. Tomem o tempo que precisarem. Só apertem o botão quando terminarem. Quando a porta se fechou atrás dele, imediatamente abri a caixa. Dentro havia um envelope lacrado manila, um celular pré-pago e uma pilha grossa de dinheiro presa com um elástico. Rapidamente contei o dinheiro, R$ 50.000 em várias denominações, antes de voltar minha atenção ao envelope. O conteúdo era escasso, mas significativo. Uma carta formal de Roberto para Tomás Silva, do estado de São Paulo, autorizando a liberação de todos os documentos, um pendrive rotulado Backup Documentos Originais e um bilhete manuscrito endereçado a mim. Mãe, se chegou até aqui, eles definitivamente estão atrás de vocês.
O pendrive de backup contém os mesmos arquivos mais originais que não pude arriscar deixar no primeiro drive. Leve tudo ao Silva imediatamente. Ele está esperando vocês hoje. O celular pré-pago tem um número programado. Uma linha segura que eventualmente me alcançará. Use apenas em emergência absoluta, pois pode ser rastreada após ativação. Após entregar tudo ao Silva, peguem Beatriz e saiam de São Paulo. Usem o dinheiro para transporte e acomodações. Evitem aviões ou trens onde documentos são exigidos. Há um sítio em Minas Gerais que papai e eu costumávamos visitar. O lugar de pescar no Lago de Furnas. Lembra dele? A chave ainda está escondida embaixo da mesma pedra perto da porta dos fundos. Vão para lá e esperem meu contato. Sinto tanto por colocar vocês nisso. Nunca pretendi que vocês duas se envolvessem. Mas quando percebi quão profundo isso ia e quão de perto eu estava sendo observado, não tive escolha. Diga a Beatriz que a amo mais que tudo. Roberto. Dobrei o bilhete e o coloquei no bolso. Então juntei todo o resto em minha bolsa. Beatriz me observou com olhos curiosos, mas não fez perguntas, parecendo entender intuitivamente que esta era a parte séria de nosso jogo. Você achou o tesouro? Ela sussurrou enquanto fechava a caixa vazia. Achamos a próxima pista, respondi suavemente. E agora precisamos entregá-la à pessoa especial que pode ajudar seu papai. Apertei o botão para chamar o Sr. Daniels, usando o breve período de espera para me compor. Estávamos na metade da trilha de migalhas de Roberto, movendo-nos constantemente em direção a qualquer final de jogo ele havia planejado. Mas se meus anos ensinando história haviam me ensinado alguma coisa, era que o momento mais perigoso muitas vezes vem não no início de uma revolução, mas quando seu sucesso começa a parecer possível. Os escritórios do estado de São Paulo ficavam a apenas 15 quadras de distância. Quando saímos do banco e voltamos ao táxi esperando de Ramon, não conseguia abalar a sensação de que estávamos sendo observadas. Que em algum lugar na multidão matinal, olhos estavam rastreando nosso movimento, calculando nosso destino, preparando-se para nos interceptar antes que pudéssemos entregar a evidência que explodiria seu empreendimento criminoso cuidadosamente construído. Para onde agora, senhora Vasconcelos? Ramon perguntou, usando o sobrenome de Maria para mim conforme instruído. O edifício do Estado, por favor, respondi, acomodando Beatriz ao meu lado no banco traseiro. E se você notar alguém nos seguindo, por favor, tome ação evasiva. Os olhos de Ramon encontraram os meus no retrovisor, um lampejo de compreensão passando entre nós. Certamente, senhora. Conheço esta cidade melhor que os ratos conhecem os esgotos. Ninguém nos seguirá por muito tempo. Enquanto nos afastávamos do meio-fio, segurei a mão de Beatriz firmemente, tirando força de sua confiança em mim. A próxima hora determinaria se a aposta perigosa de Roberto teria sucesso ou se todos nós três nos tornaríamos vítimas de corrupção corporativa poderosa demais para desafiar. De qualquer forma, não havia mais volta. Ramon provou ser tão bom quanto sua palavra, executando uma série de curvas súbitas, voltando em ruas de mão única e até brevemente entrando na garagem de um hotel apenas para sair por uma rampa diferente. Durante tudo isso, Beatriz permaneceu calma, tratando a direção evasiva como parte de nossa aventura, em vez de uma tentativa desesperada de perder possíveis perseguidores. Acho que estamos livres. Ramon finalmente anunciou, seus olhos constantemente checando os espelhos enquanto nos aproximávamos do imponente edifício do Estado. Mas vou dar uma volta no quarteirão depois de deixá-las, só para ter certeza. Obrigada, disse, significando mais profundamente do que as palavras simples podiam transmitir. Não deve demorar. 1 hora no máximo. Estarei esperando, senhora. Maria nunca me perdoaria se eu abandonasse sua professora favorita. A arquitetura clássica do prédio do jornal sempre me impressionara durante visitas anteriores ao centro. Suas colunas ornamentadas e fachada imponente, reminiscentes de palácios europeus. Hoje representava algo mais imediato: salvação potencial. Segurando a mão de Beatriz firmemente, aproximei-me da mesa de segurança no saguão, consciente da carga preciosa em minha bolsa. Tenho uma reunião com Tomás Silva, disse ao guarda, tentando projetar confiança casual em vez da energia nervosa pulsando através de mim. O guarda checou uma tela de computador. Não vejo nada marcado. Meu coração afundou.
O arranjo de Roberto havia de alguma forma fracassado? Antes que eu pudesse responder, o telefone do guarda tocou. Ele atendeu, ouviu brevemente, depois me olhou com novo interesse. A senhora é a senhora Santos? Assenti, subitamente cautelosa. Senhor Silva diz para mandá-la subir imediatamente. 18º andar, sala 1823. Alívio fluiu através de mim enquanto o guarda emitiu crachás de visitante temporários e nos direcionou ao banco de elevadores. Dentro do elevador, Beatriz me olhou com olhos curiosos. Esta é a pessoa que vai ajudar o papai? Espero que sim, querida. Respondi, endireitando sua jaqueta e alisando seu cabelo. Pequenos gestos maternais que me confortavam tanto quanto a ela. Lembra, precisamos ter cuidado com o que dizemos. O 18º andar abrigava o departamento de reportagem investigativa, um labirinto de cubículos e escritórios com paredes de vidro fervilhando de atividade. Um jovem assistente nos encontrou no elevador e nos escoltou diretamente a um escritório de esquina onde um homem no início dos 40 anos estava esperando, mangas arregaçadas e gravata afrouxada, o uniforme universal de jornalistas no prazo. Senhora Santos, ele disse, estendendo a mão. Tomás Silva, estive esperando por vocês, embora estivesse começando a me preocupar. Tivemos que tomar certas precauções, expliquei, apertando sua mão antes de apresentar Beatriz. A expressão de Silva se suavizou ao cumprimentar minha neta, oferecendo-lhe uma caixinha de suco de uma pequena geladeira em seu escritório antes de se voltar para mim com seriedade renovada. Roberto me contactou há 3 semanas. Explicou uma vez que estávamos sentados, e Beatriz estava ocupada com um bloco de papel e lápis de cor que a assistente havia fornecido. Ele disse que tinha evidências de crimes financeiros massivos envolvendo a Global Meridian, mas precisava de tempo para compilar tudo e criar backups seguros. Inclinou-se para a frente. Então ele subitamente ficou silencioso há 2 dias. Quando minhas fontes me disseram que ele havia embarcado num avião para Londres ontem, presumi o pior, que havia sido comprometido ou assustado. Nem uma coisa, nem outra, disse, abrindo minha bolsa para extrair o envelope e pendrives. Ele teve que partir para se proteger, mas fez arranjos para conseguir tudo a você através de nós. Os olhos de Silva se alargaram quando coloquei os itens em sua mesa. Isso é significativo e potencialmente muito perigoso para vocês. Roberto explicou exatamente o que descobriu. Lavagem de dinheiro para organizações criminosas, negócios ilegais de armas, corrupção se estendendo até agências regulamentadoras. Mantive minha voz baixa, apesar da porta fechada. Vi o suficiente para entender por que pessoas poderiam matar para manter isso escondido. Ele assentiu gravemente. A Global Meridian lida com bilhões em investimentos, incluindo fundos de pensão de vários governos estaduais e sindicatos importantes. Se eles estiveram usando esse negócio legítimo como cobertura para empreendimentos criminosos, deixou as implicações no ar. Com que rapidez você pode publicar? Perguntei, olhando para Beatriz, para garantir que ela permanecesse absorta em seu desenho. Vou precisar verificar documentos-chave, passar tudo pela nossa equipe jurídica e obter aprovação editorial. Silva já estava examinando os drives, sua expressão mudando de interesse profissional para algo próximo ao espanto enquanto escaneava o conteúdo. Isso é extraordinariamente abrangente. Roberto não deixou muitas pontas soltas. É assim que ele sempre foi, disse, uma onda de orgulho maternal se misturando com medo pelo meu filho metódico e íntegro. Minucioso até a falha. Com este nível de documentação, poderíamos publicar uma matéria inicial online até amanhã, edição impressa no dia seguinte. Ele levantou os olhos de seu computador. Mas vocês não deveriam estar em lugar algum perto de São Paulo quando isso acontecer. Essas pessoas ficarão desesperadas uma vez que perceberem o que está vindo. Estamos saindo assim que terminarmos aqui, assegurei-lhe. Roberto sugeriu um local onde podemos nos esconder até as coisas se acalmarem. Silva assentiu. Então hesitou. Senhora Santos, estou investigando corrupção corporativa há 15 anos. O que seu filho descobriu aqui não é apenas incomum. É sem precedentes em seu escopo e no nível de detalhes que ele conseguiu documentar.
Quando esta história estourar, vai provocar investigações em múltiplos países, caos no mercado de ações, provavelmente audiências no Congresso. Será suficiente? Perguntei, a professora em mim precisando saber se esse risco ao meu filho, a Beatriz, a nossa segurança e futuro, cumpriria seu propósito. Eles serão responsabilizados? Alguns serão. Os executivos de mais alto perfil, certamente, alguns dos funcionários do governo implicados. Sua expressão se tornou realista em vez de reconfortante. Mas sistemas tão corruptos quanto este têm mecanismos de autoproteção. Algumas pessoas escaparão das consequências. Essa é apenas a realidade. Absorvi isso com um aceno, tendo ensinado história suficiente para entender como o poder se protege. Contanto que pare o pior, os negócios de armas, a lavagem de dinheiro para terroristas, isso tem que acabar. Vai acabar, Silva prometeu. Esta história tornará isso inevitável. Uma batida na porta nos interrompeu. A assistente de Silva enfiou a cabeça, sua expressão tensa. Há 2 homens no saguão pedindo autorização de segurança para subir. Alegam ser agentes federais investigando crimes financeiros. Mas algo parece errado. A segurança está os atrasando, mas estão sendo insistentes. A reação de Silva foi imediata. Precisamos movê-las agora. Há mais alguma coisa que Roberto queria que eu soubesse? Balancei a cabeça, juntando meus pertences, enquanto Silva rapidamente copiava o conteúdo dos drives para seu servidor seguro. Há um elevador de serviço que leva à doca de carga, ele explicou, devolvendo os drives originais para mim. Minha assistente vai levá-las para baixo. Vou lidar com nossos visitantes e ganhar tempo para vocês. Ele se agachou brevemente no nível de Beatriz. Foi muito bom te conhecer, mocinha. Você e sua avó estão fazendo algo muito corajoso e importante hoje. Beatriz sorriu timidamente. Meu papai diz que às vezes você tem que ser corajoso mesmo quando está com medo. Seu papai é um homem sábio, Silva respondeu. Um lampejo de emoção cruzando seu rosto antes de se virar de volta para mim. Vão agora. Vou contactá-la através do canal seguro que Roberto estabeleceu, uma vez que a história seja publicada. A assistente nos conduziu através de um labirinto de corredores até um elevador de carga escondido na parte de trás do andar. Quando as portas se fecharam, avistei 2 homens de ternos escuros saindo do elevador principal, suas expressões sombrias e propositais. Havíamos escapado por meros momentos. A doca de carga fervilhava de atividade. Caminhões de entrega chegando com suprimentos de papel, entregas da lanchonete, funcionários dos correios classificando pacotes. Deslizamos pelo caos organizado despercebidas, emergindo numa rua lateral longe da entrada principal. O táxi de Ramon esperava exatamente onde havia prometido, 2 quadras ao sul. Enquanto nos apressávamos em direção a ele, lutei contra o impulso de olhar por cima do ombro, sabendo que parecer nervosa só chamaria a atenção que não podíamos permitir. Vocês terminaram a caça ao tesouro, pequena? Ramon perguntou quando nos acomodamos no banco traseiro. Ainda não. Beatriz respondeu seriamente. Temos mais um lugar para ir. Então vamos para lá. Ele disse, saindo suavemente no trânsito. Para onde, senhora? Hesitei apenas brevemente. Precisamos sair da cidade, rumo ao norte em direção a Minas Gerais. Vou dar direções conforme formos. Enquanto o horizonte de São Paulo recuava na janela traseira, puxei Beatriz para perto, permitindo-me um momento de otimismo cauteloso. Havíamos completado a missão de Roberto. A evidência estava em mãos capazes. Logo seria conhecimento público que não poderia ser enterrado ou negado. Agora só precisávamos desaparecer até a tempestade passar. Vó, Beatriz sussurrou contra meu lado. Estamos ganhando nosso jogo? Acariciei seu cabelo, medindo minha resposta cuidadosamente. Estamos indo muito bem, querida. Muito bem mesmo. O que não disse a ela foi que em jogos como este, onde pessoas poderosas corriam o risco de perder tudo, o momento mais perigoso muitas vezes vem logo antes da vitória. Havíamos desferido um golpe contra nossos oponentes, mas eles estavam longe de serem derrotados, e como predadores feridos, estariam em seu momento mais perigoso agora. A zona rural de São Paulo se desdobrava além de nossas janelas, conforme o táxi de Ramon deixava o crescimento suburbano para trás. Paisagens familiares se transformaram em território estrangeiro através da lente de nossa nova realidade.
Cada carro da polícia era uma ameaça potencial. Cada SUV preta, um possível perseguidor. Dirigi Ramon a evitar as rodovias principais, escolhendo em vez disso a rede de estradas estaduais e municipais que tornaria nossa jornada mais longa, mas menos previsível. Devemos parar logo, disse a ele depois de dirigirmos por quase 2 horas. Você fez mais que suficiente, e não quero te levar muito longe do seu trabalho regular. Ramon balançou a cabeça firmemente. Maria me disse para te ajudar, como for necessário. Além disso, tenho meu sobrinho cobrindo meus turnos hoje. Para onde exatamente estamos indo? Hesitei, equilibrando confiança contra cautela. Uma fazenda no norte de Minas Gerais, perto do Lago de Furnas. Minas Gerais é longe, senhora. Pelo menos mais 6 horas, especialmente nestas estradas secundárias. Eu sei. Encontraremos outro meio a partir daqui. Olhei para Beatriz, que havia adormecido contra meu lado, emocionalmente exausta pelas aventuras de nossa manhã. Talvez um ônibus. Ou... Tenho uma ideia melhor. Ramon interrompeu, encontrando meus olhos no retrovisor. Meu cunhado dirige uma pequena empresa de caminhões. Eles têm uma entrega indo para Juiz de Fora hoje. O motorista é meu primo, Eduardo. Ele poderia levá-las na maior parte do caminho. A oferta era tentadora. Caminhoneiros se moviam através de fronteiras estaduais com escrutínio mínimo, e a aleatoriedade de conectar com um veículo já fazendo a jornada seria quase impossível para perseguidores anteciparem. Ainda assim, hesitei, relutante em envolver mais pessoas em nossa situação perigosa. Ramon parecia ler meus pensamentos. Eduardo não faz perguntas. Ele fez muitas dessas entregas especiais para família e amigos precisando viajar discretamente. Não insisti por detalhes. A comunidade de imigrantes tinha suas próprias razões para às vezes precisar mover pessoas discretamente, razões que eu havia chegado a entender e respeitar durante meus anos trabalhando com Maria e sua família estendida. Se você tem certeza de que ele não se importaria, disse finalmente. Ramon fez uma ligação em espanhol rápido demais para meu vocabulário limitado acompanhar. Após uma breve conversa, acenou com satisfação. Está arranjado. Eduardo vai nos encontrar num posto de caminhão perto de Campinas em 1 hora. Ele entrega móveis para lojas no interior de Minas. Vocês podem andar na cabine com ele. Muito confortável, muito seguro. Apertei seu ombro em gratidão. Não sei como agradecer a você e Maria adequadamente. Você ajudou a filha de Maria a conseguir uma bolsa universitária anos atrás. Ele respondeu simplesmente. Em nossa família, não esquecemos tais gentilezas. O posto de caminhão fervilhava com os ritmos do comércio rodoviário. Grandes carretas reabastecendo, motoristas tomando café em cantinas improvisadas, uma energia áspera e masculina que me fez agradecer pela presença protetora de Ramon. Eduardo provou ser um homem quieto na casa dos 50, com mãos calejadas e olhos gentis que se iluminaram quando viu Beatriz acordar conforme nos aproximamos de seu caminhão. Uma pequena princesa, ele disse, oferecendo-lhe uma mão para ajudá-la a subir na cabine alta. Você vai gostar de andar num caminhão grande, sim? É como um castelo, Beatriz respondeu, maravilhada com a vista da cabine elevada. Eduardo riu. Exatamente. E você é a rainha dele enquanto estiver aqui. Quando nos despedimos de Ramon, as palavras pareciam inadequadas para a dívida que devíamos a ele e Maria. Eles haviam arriscado sua própria segurança para nos ajudar, sem questionar nosso problema ou exigir explicações. Cuidem-se, ele disse, abraçando-me brevemente. E quando tudo isso acabar, venham nos visitar. Maria vai querer saber que vocês estão bem. O caminhão de Eduardo era surpreendentemente confortável, sua cabine equipada com uma pequena cama, geladeira e até uma televisão pequena. Beatriz ficou fascinada pelos controles do CB Radio e pelos vários medidores e mostradores. Para onde exatamente em Minas? Eduardo perguntou enquanto puxávamos de volta para a rodovia, agora viajando legitimamente como passageiras num veículo comercial. Campos do Jordão primeiro, disse, decidindo manter nossa destinação final privada por enquanto. Há alguém que preciso contactar lá. Não era totalmente uma mentira. O sítio que Roberto havia mencionado ficava nas montanhas acima de Campos do Jordão, uma propriedade isolada perto do Lago de Furnas, onde meu falecido marido costumava levar Roberto para pescar quando menino.
As horas passaram tranquilamente conforme rolávamos através da zona rural brasileira. Eduardo se provou um companheiro de viagem encantador, contando histórias da estrada, apontando marcos locais e mantendo Beatriz entretida com piadas gentis e observações sobre os vários veículos que passávamos. Seu avô era caminhoneiro? Ele perguntou a Beatriz em determinado ponto. Não, ele era professor como a avó, ela respondeu. Mas ele gostava de carros e trens e aviões. Ele me levava para vê-los às vezes. Então ele entendia sobre máquinas. Eduardo assentiu com aprovação. Essa é uma coisa boa para entender. Conforme a tarde avançava, comecei a me sentir mais segura. Estávamos centenas de quilômetros de São Paulo, viajando por estradas que seriam impossíveis de rastrear para qualquer um tentando nos seguir. Por algumas horas preciosas, podíamos apenas ser uma avó e neta desfrutando de uma viagem com um motorista de caminhão gentil. Mas no fundo da minha mente, uma pergunta persistia. O que encontraríamos no sítio? Roberto havia dito para esperarmos seu contato, mas quanto tempo isso poderia levar? E se algo tivesse acontecido a ele em Londres? Tentei afastar esses pensamentos, focando em vez disso no campo brasileiro, desdobrando-se fora das janelas, campos ondulantes, cidadezinhas pitorescas, as montanhas distantes crescendo maiores conforme nos dirigíamos para o interior. Vó, Beatriz disse sonolentamente, apoiada contra meu lado conforme o balanço suave do caminhão começava a adormecê-la novamente. Quando vamos ver o papai de novo? Logo o espero, respondi, acariciando seu cabelo. Seu papai está trabalhando muito para resolver alguns problemas importantes, mas ele nos ama muito e quer estar conosco. Eu sei, ela murmurou, seus olhos já se fechando. Ele sempre volta para casa. Observei as primeiras estrelas aparecendo no céu escurecendo, rezando silenciosamente para que ela estivesse certa. Que de alguma forma, apesar de tudo o que havia acontecido, conseguiríamos nos reagrupar como família. Que os riscos que Roberto havia tomado, que todos nós havíamos tomado, valeria a pena no final. Mas por agora, nossa jornada continuava. Rumo às montanhas, rumo ao desconhecido, rumo a qualquer refúgio nos esperasse no sítio isolado onde meu marido uma vez havia ensinado meu filho a pescar, e onde agora esperávamos encontrar segurança em um mundo que subitamente havia se tornado muito perigoso. À medida que as horas passavam, as montanhas da Mantiqueira começaram a se desenhar no horizonte, suas silhuetas azuladas prometendo o refúgio que tanto precisávamos. Eduardo conhecia bem essas estradas, navegando pelas curvas sinuosas com a confiança de quem havia feito essa rota centenas de vezes. Ainda falta muito, vó? Beatriz perguntou, espiando pela janela para as montanhas que se aproximavam. Estamos quase chegando, querida, respondi, consultando as indicações que Roberto havia deixado. O sítio ficava numa estrada de terra a cerca de 20 quilômetros após Campos do Jordão, escondido entre pinheiros e eucaliptos, numa região onde as propriedades eram separadas por quilômetros de mata nativa. Eduardo reduziu a velocidade conforme entramos na cidade montanhosa, suas casas de arquitetura europeia contrastando com o ambiente tropical brasileiro. Era o tipo de lugar que atraía turistas em busca de um pedacinho da Europa no Brasil, mas para nós representava apenas mais um ponto de passagem em nossa fuga. Aqui é onde nos separamos, disse a Eduardo quando paramos num posto de gasolina na entrada da cidade. Obrigada por tudo. Não sei como vamos retribuir sua gentileza. Ele balançou a cabeça, recusando o dinheiro que tentei lhe oferecer. A família é uma coisa sagrada, senhora. Qualquer um faria o mesmo. Depois de nos despedirmos de Eduardo com abraços e promessas de manter contato através de Maria, encontramo-nos sozinhas novamente. Uma avó de 68 anos e sua neta de 7, carregando segredos que poderiam derrubar um império financeiro. Contratei um táxi local para nos levar ao sítio, inventando uma história sobre visitar parentes distantes. O motorista, um homem de meia idade com sotaque caipira carregado, não fez perguntas além do necessário, aparentemente acostumado a levar pessoas para propriedades isoladas nas montanhas. Essa estrada não é muito boa, ele comentou enquanto saíamos do asfalto e entramos numa trilha de terra batida. Vocês têm certeza de que é por aqui? Sim, conhecemos o caminho. Menti, tentando parecer mais confiante do que me sentia.
A estrada serpenteava através de uma mata densa, pinheiros altíssimos criando um dossel que filtrava a luz do sol em padrões dançantes. O ar ficou mais fino e fresco conforme subíamos, carregado com o aroma de eucalipto e terra úmida que me trouxe memórias de quando Jaime ainda era vivo e fazíamos essas mesmas viagens com Roberto ainda criança. Finalmente, após quase meia hora de solavancos, avistamos o portão de madeira que marcava a entrada do sítio. Era exatamente como me lembrava, rústico, meio caído, mas ainda funcional. Uma pequena placa desbotada dizia: Sítio Águas Claras. Podem me esperar aqui? Perguntei ao motorista. Só quero verificar se há alguém em casa antes de descarregar. Caminhei até o portão, meu coração batendo forte. Roberto havia dito que a chave estaria embaixo da mesma pedra, perto da porta dos fundos, um esconderijo que usávamos quando ele era pequeno. Mas quanto tempo havia se passado? E se alguém mais havia descoberto esse lugar? O sítio parecia abandonado. A grama estava alta, as janelas empoeiradas e uma sensação geral de vazio pairava sobre a propriedade. Mas isso era bom. Significava que estávamos realmente isoladas. Encontrei a pedra familiar perto da porta dos fundos da casa principal, uma rocha achatada que Jaime havia colocado estrategicamente perto de um canteiro de hortênsias. Embaixo, embrulhada em plástico e ainda funcional depois de todos esses anos, estava a chave dourada. A casa cheirava a mofo e tempo parado quando entramos, mas estava estruturalmente sólida. Móveis cobertos por lençóis brancos, uma cozinha simples, mas funcional, e quartos pequenos, mas aconchegantes. Seria perfeito para nos escondermos. Voltei para buscar Beatriz e pagar o táxi, inventando mais uma desculpa sobre os parentes que nos receberiam mais tarde. Assim que o motorista partiu, deixando-nos em completo silêncio montanhoso, senti um misto de alívio e apreensão. Estávamos seguras, pelo menos momentaneamente, mas também estávamos completamente isoladas, dependendo inteiramente da promessa de Roberto de que faria contato. Esta casa parece um castelo de contos de fadas, Beatriz disse enquanto explorávamos os cômodos, Senhor Cenoura firmemente agarrado em seus braços. Seu avô costumava trazer seu pai aqui quando ele tinha sua idade, contei, retirando os lençóis dos móveis e tentando tornar o lugar mais habitável. Eles pescavam no lago e contavam histórias na varanda. Papai pescava? Ela perguntou surpresa. Era difícil imaginar Roberto, sempre tão urbano e sério, como uma criança brincando nessas montanhas. Oh, sim, e era muito bom nisso também. Seu avô dizia que ele tinha paciência de santo, uma qualidade importante tanto para pescar quanto para ser contador. Passamos o resto da tarde organizando nosso refúgio temporário. Havia eletricidade graças a um gerador solar que alguém havia instalado recentemente e água de poço que ainda funcionava. A geladeira velha ronronava quando ligada e encontramos algumas provisões básicas em conserva nos armários da cozinha. Enquanto Beatriz explorava os arredores próximos da casa sob minha supervisão, não consegui parar de pensar na situação em São Paulo. A essa altura, a matéria de Tomás Silva já deveria estar sendo preparada. Em poucas horas, talvez em menos de um dia, os segredos que havíamos entregado se tornariam conhecimento público. E então, o que aconteceria com Roberto em Londres? Com as pessoas que havíamos exposto? Conosco? O telefone pré-pago que Roberto havia deixado no cofre permanecia silencioso no fundo da minha bolsa. Uma linha de vida para meu filho que eu temia usar. Ele havia sido claro sobre os riscos. Uma vez ativado, poderia ser rastreado. Vó, venha ver. Beatriz me chamou da varanda que dava para o lago. Tem um barquinho! Juntei-me a ela e lá estava. Uma canoa de madeira velha, mas aparentemente sólida, amarrada a uma pequena ponte de pescaria que se estendia sobre a água cristalina. Lago de Furnas se estendia diante de nós como um espelho, cercado por morros cobertos de mata atlântica preservada. Seu pai adorava esse barco, disse, sentindo uma onda de nostalgia. Seu avô o ensinou a remar aqui. Podemos dar uma volta? Ela perguntou esperançosa. Amanhã, talvez. Hoje precisamos descansar e nos instalar adequadamente. À medida que a noite caía sobre as montanhas, preparei um jantar simples com os suprimentos que havíamos trazido e os enlatados que encontramos. Beatriz comeu com bom apetite.
a aventura do dia e o ar puro das montanhas despertando sua fome. Depois do jantar, sentamos na varanda ouvindo os sons noturnos da mata, grilos, corujas, o farfalhar ocasional de pequenos animais nos arbustos. Era um mundo completamente diferente da agitação urbana de São Paulo, e pela primeira vez em 48 horas, senti meus músculos relaxarem. Vó, Beatriz disse sonolentamente, encostada em mim enquanto observávamos as estrelas que eram muito mais visíveis aqui, longe da poluição luminosa da cidade. Acha que papai está olhando essas mesmas estrelas agora? A pergunta me tocou profundamente. Tenho certeza de que está, querida. E aposto que está pensando em nós também. Quando ele vai voltar? Não sei exatamente, respondi honestamente. Mas sei que está fazendo tudo o que pode para voltar para nós o mais rápido possível. Coloquei-a na cama no quarto menor, que havia sido de Roberto quando menino. Algumas de suas coisas antigas ainda estavam lá. Livros de aventura, um kit de pesca infantil, algumas conchas que havia coletado em viagens à praia. Beatriz ficou fascinada com esses artefatos da infância de seu pai. Ele era igual a mim quando era pequeno? Ela perguntou, folheando um livro de Monteiro Lobato com ilustrações desbotadas. Muito parecido, curioso, corajoso, sempre fazendo perguntas inteligentes. E você cuidava dele como está cuidando de mim? Exatamente como estou cuidando de você, confirmei, beijando sua testa. Agora durma. Amanhã pode ser um dia importante. Depois que ela adormeceu, fiquei acordada por horas na varanda, observando o lago sob a luz da lua e refletindo sobre nossa jornada. Em 2 dias, nossa vida havia mudado completamente. Havíamos nos tornado fugitivas, guardiãs de segredos explosivos, peças num jogo perigoso que mal compreendíamos. Mas também havíamos descoberto reservas de coragem e recursos que nem sabíamos possuir. Beatriz havia se mostrado notavelmente resiliente e corajosa para sua idade. Eu havia navegado por situações que jamais imaginei enfrentar. E juntas havíamos conseguido cumprir a missão que Roberto havia confiado a nós. Agora só restava esperar, pela publicação da matéria, pelo contato de Roberto, pelo próximo movimento de nossos adversários desconhecidos. O silêncio das montanhas era profundo e reconfortante, mas sob sua tranquilidade, eu sabia que uma tempestade estava se formando. Em poucas horas, quando o mundo acordasse para as revelações que havíamos tornado possíveis, nossa vida tranquila neste refúgio chegaria ao fim. Pela primeira vez, desde que tudo começou, permiti-me chorar, não de medo ou desespero, mas de uma estranha mistura de orgulho e exaustão. Havíamos conseguido. Contra todas as probabilidades, uma professora aposentada e sua neta de 7 anos haviam levado a verdade até onde ela precisava chegar. Agora só nos restava descobrir qual seria o preço dessa vitória. O amanhecer chegou cedo nas montanhas, acompanhado pelo canto dos bem-te-vis e pelo aroma de café fresco que eu havia preparado na cozinha antiga. Beatriz acordou cheia de energia, ansiosa para explorar mais o sítio à luz do dia. "Podemos ir até o lago agora?" ela perguntou, já vestida e pronta para aventuras. "Claro, mas primeiro vamos tomar café da manhã adequadamente." Enquanto comíamos pães com geleia caseira que encontramos na despensa, ainda boa graças ao clima seco das montanhas, minha mente estava no mundo lá fora. A matéria deveria ser publicada hoje. Em questão de horas, talvez, em menos de um dia, a Global Meridian Investimentos e todos os envolvidos em seus esquemas criminosos veriam suas vidas viradas de cabeça para baixo. "Vó, você parece preocupada", Beatriz observou com a perspicácia típica das crianças. "Só pensando no seu papai", respondi, o que não era mentira. "Mas você tem razão. Vamos aproveitar este lugar lindo." Passamos a manhã explorando a propriedade. O sítio era maior do que me lembrava, com trilhas serpenteando através da mata que levavam a pequenas cachoeiras e pontos de vista espetaculares sobre o vale. Beatriz ficou encantada com tudo. Borboletas coloridas, esquilos curiosos, flores silvestres que não existiam na cidade. "É como o jardim secreto", ela disse, referindo-se ao livro que havíamos lido juntas meses atrás. "É exatamente isso", concordei, sentindo uma paz momentânea em meio à nossa situação extraordinária. Foi quando estávamos voltando para a casa para o almoço que ouvi o som de um motor se aproximando pela estrada de terra.
Meu coração disparou. Roberto havia dito que faria contato, mas seria tão cedo? E se não fosse ele? Beatriz, vamos entrar na casa rapidamente, disse, tentando não alarmar. Lembra do nosso jogo? Ela assentiu, imediatamente séria, e corremos para a casa. Da janela da frente, pude ver um carro sedã preto subindo lentamente pela estrada. Não conseguia distinguir quantas pessoas estavam dentro ou suas intenções. O carro parou em frente ao portão. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Então a porta do motorista se abriu e uma mulher saiu. Era alta, atlética, com cabelos curtos castanhos e roupas práticas. Jeans, botas de trilha, uma jaqueta simples. Não parecia com os homens de terno que nos haviam perseguido em São Paulo, mas isso não necessariamente significava que era segura. Ela caminhou até o portão e gritou: Senhora Helena Santos, meu nome é Diana Matos, Roberto me mandou. Meu coração pulou. Roberto havia mencionado esse nome? Tentei me lembrar de todas as instruções que havia deixado, mas não consegui localizar nenhuma referência a uma Diana Matos. Tenho uma mensagem dele, a mulher continuou, sobre cenouras e couves. A senha do pendrive. Ela conhecia a senha. Isso significava que Roberto realmente a havia enviado, ou que havia sido comprometida e forçada a revelar informações. Tomei uma decisão. Saí da casa com as mãos visíveis, deixando Beatriz escondida dentro com instruções para usar o telefone pré-pago se algo desse errado. Como posso saber que você realmente foi enviada por Roberto? Perguntei quando me aproximei do portão. Diana sorriu pela primeira vez e sua expressão se suavizou completamente. Ele disse que você perguntaria isso. Disse para contar sobre o tempo que ele, aos 8 anos, tentou pescar com um anzol feito de clipe de papel e quase caiu no lago tentando pegar um peixe que era maior que ele. Ri, apesar da tensão. Era exatamente o tipo de história constrangedora que Roberto contaria para autenticar uma mensagem. E você é... Polícia Federal, Operações Especiais. Roberto e eu temos história. Seu tom sugeriu que essa história era mais complicada do que questões profissionais simples. Abri o portão e a convidei para entrar. Diana parecia genuinamente aliviada ao me ver, como se estivesse carregando um peso pesado que finalmente podia dividir. Onde está Beatriz? Ela perguntou. Segura, mas primeiro preciso de mais provas de que você é quem diz ser. Diana assentiu com aprovação. Roberto disse que você seria cautelosa. Boa. Ela puxou um telefone celular e fez uma ligação. Oi. Sim, estou com elas. Quer falar? Estendeu o telefone para mim. Meu coração quase parou quando ouvi a voz familiar. Mãe, obrigado a Deus que vocês estão bem. Roberto! As lágrimas vieram instantaneamente. Meu filho, você está seguro? Por enquanto. Escuta, a Diana vai explicar tudo. Vocês precisam sair do Brasil esta noite. A matéria foi publicada há 2 horas e já está causando um terremoto. Essas pessoas vão fazer qualquer coisa para impedir que eu volte e testemunhe. Sair do país? Roberto, nós não temos nem passaporte. A Diana vai resolver isso. Ela tem contatos. Vocês vão para a Argentina hoje à noite e de lá para um lugar seguro até podermos nos reunir. E você? Estarei bem, mas preciso que você confie na Diana. Nós éramos próximos antes de eu me casar com a Rachel. Ela vai cuidar de vocês como eu cuidaria. A linha estava crepitando, sugerindo que a chamada estava sendo feita de muito longe ou através de múltiplas conexões seguras. Eu te amo, mãe. Diga a Beatriz que papai está orgulhoso dela. Vocês duas foram incrivelmente corajosas. Também te amamos. Volta logo para casa. Vou voltar, prometo. A linha ficou muda. Devolvi o telefone para Diana, que havia observado a conversa com uma expressão que misturava profissionalismo com algo mais pessoal. Posso chamar Beatriz agora? Diana perguntou gentilmente. Assenti, ainda processando a realidade de que nossa fuga estava apenas começando. Beatriz saiu da casa cautelosamente, Senhor Cenoura firmemente seguro em seus braços. Diana se agachou ao nível dela, sua postura imediatamente se tornando menos formal. Oi, Beatriz. Sou a Diana. Sou amiga do seu papai. Você vai nos levar para ele? Beatriz perguntou esperançosamente. Vou levar vocês para um lugar seguro onde podem esperar por ele. Que tal isso? Beatriz estudou Diana cuidadosamente, com a intuição aguçada das crianças para julgar pessoas.
Aparentemente gostou do que viu, porque assentiu. Vamos ter que viajar hoje à noite, Diana me explicou enquanto entrávamos na casa. A matéria no estado de São Paulo já provocou mandados de prisão para 12 executivos da Global Meridian. O Ministério Público Federal abriu investigação e 3 agências internacionais de inteligência estão pedindo cooperação brasileira. Isso é bom, não é? É ótimo, mas também significa que as pessoas envolvidas estão desesperadas. Roberto é a principal testemunha. Sem ele, alguns dos casos mais importantes podem não se sustentar. Elas vão tentar impedir que ele volte ao Brasil para depor. E nós? Diana me olhou diretamente. Vocês são a alavanca deles. Se conseguirem vocês, podem tentar chantagear Roberto para ficar quieto. A realidade da nossa situação me atingiu plenamente. Não éramos apenas fugitivas. Éramos alvos ativos de pessoas com recursos ilimitados e nada a perder. Então, o que fazemos? Hoje à noite, vamos cruzar a fronteira com a Argentina perto de Uruguaiana. Tenho contatos lá, pessoas que podem fornecer documentos temporários e passagem segura. Vocês vão ficar numa estância isolada na Pampa Argentino até Roberto poder se reunir com vocês. Por quanto tempo? Algumas semanas, talvez um mês. Tempo suficiente para as investigações avançarem e a situação se estabilizar. Olhei para Beatriz, que estava ouvindo tudo com a seriedade de uma adulta. Nossa aventura estava longe do fim. E se dissermos não? Perguntei, embora soubesse que realmente não tínhamos escolha. Então, vocês provavelmente estarão mortas em 48 horas. Diana respondeu com franqueza brutal. Roberto não me mandaria buscar vocês se não fosse absolutamente necessário. Passei as próximas horas fazendo as pazes com o fim de nossa vida normal. Empacotamos apenas o essencial, deixando para trás décadas de memórias e a segurança da vida que conhecíamos. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas da Mantiqueira, pintando o céu em tons de laranja e rosa, me despedi silenciosamente do sítio onde Jaime havia ensinado Roberto a pescar, onde havíamos encontrado refúgio temporário, onde havíamos pausado por um momento em nossa fuga através de um mundo que havia se tornado subitamente muito perigoso. Pronta? Diana perguntou, carregando nossas poucas bagagens para o carro. Tão pronta quanto possível, respondi, pegando a mão de Beatriz. Enquanto descíamos a estrada de terra pela última vez, Beatriz olhou para trás através da janela traseira. Vamos voltar aqui algum dia, vó? Sim, querida, prometi, embora não tivesse certeza se era verdade. Quando tudo isso acabar, vamos voltar e fazer um piquenique no lago. Ela sorriu e se acomodou para a longa jornada à frente, Senhor Cenoura seguro em seus braços, confiando completamente em mim e em Diana para mantê-la segura. Enquanto dirigíamos através da noite brasileira em direção à Argentina e ao desconhecido, refleti sobre a jornada extraordinária que havíamos feito, de uma despedida simples no aeroporto a fugitivas internacionais em menos de uma semana. Mas havíamos conseguido. A verdade estava agora nas mãos certas, sendo investigada pelos órgãos competentes, exposta ao mundo. Roberto estava vivo e protegido. E nós 3, uma professora aposentada, uma agente federal e uma criança corajosa de 7 anos, estávamos escrevendo uma história que ninguém poderia ter imaginado. O final ainda estava por ser escrito, mas por enquanto éramos sobreviventes. E às vezes, especialmente em histórias como a nossa, sobreviver é a maior vitória de todas. E chegamos ao fim dessa história. Agora eu quero saber de você. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota daria para essa narrativa? Escreve aí nos comentários. Vou adorar saber. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Até mais!